Senhor a todos. Paz do Senhor, gente. Os irmãos que estão de pé, por favor, sua Bíblia, o texto, o tema dessa festividade, livro do profeta Isaías, capítulo 61. Aleluia. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero agradecer a Deus o privilégio de estar com os irmãos, poder revê-los. Quero agradecer a liderança da igreja, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Marquese, obrigado pelo convite. Viu? Que Deus continue abençoando abundantemente essa igreja. Parabéns a esse rebanho. 14 anos, é isso? 14 anos de existência dessa obra. Que venha mais 14 e mais outros 14 de Jesus não voltar para buscar a sua igreja até lá. Não é? Quero agradecer imensamente a Deus por poder estar com os irmãos. Trago um abraço do meu pastor presidente, pastor Cristiano Catibe, para essa igreja. Um abraço da minha família, missionária Raíssa, minha filha Esther e o meu 220, o Emanuel. Infelizmente eles não puderam vir. Minha esposa tinha um compromisso já previamente agendado na nossa igreja hoje, a minha filha também. Então por isso que eles não estão comigo aqui nessa noite, mas eu vou trazer um abraço para todos os irmãos. Amém? Isaías 61, verso 1. Vamos ler esses dois versículos, né? Versículos 1 e 2, em nome de Jesus. Isaías 61, versículos 1 e 2, diz a palavra de Deus: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. Amém? Amém. Obrigado pela gentileza. Você pode tomar o seu assento. Queridos irmãos, nós temos um texto que é bastante conhecido pela igreja. Trata-se de um texto muito tremendo, um texto profético, que inclusive foi citado pelo Senhor Jesus quando ele manifesta ali fisicamente o seu ministério de maneira pública. É um texto muito impactante porque revela o cerne da missão da igreja. Essa responsabilidade repousa sobre os ombros de cada um de nós. Todos aqueles que já um dia receberam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu preciso que essa consciência esteja latente em nossa alma na noite de hoje, que isto é responsabilidade nossa. Não é apenas um privilégio para alguns ou a chamada de alguns, mas isso aqui é uma chamada específica para a igreja, para todos quantos receberam Cristo como Salvador da sua alma. Nem sempre aquele que vai proclamar as boas novas para o uso de um microfone estará aqui de pé numa tribuna falando para os irmãos, mas esse proclamador de boas novas, ele pode ser um instrumento de Deus com um panfleto na mão. Inclusive eu estava observando o louvor dos varões cantaram agora há pouco. Esse louvor 523 foi escrito pelo pastor Paulo Leivas Macalão. Para quem não sabe, é o fundador da Assembleia de Deus de Madureira. Era um homem incrédulo, um homem cético, um homem que não cria no Evangelho, não cria no poder de Deus, mas ele foi alcançado por um proclamador de boas novas. Uma pessoa evangelizou aquele homem, entregou para ele um panfleto, e através daquele panfleto, aquele homem se converteu e foi o fundador de hoje um dos maiores ministérios do mundo. Então nós vemos aí a importância de alguém que assume esse posicionamento diante de Deus para ser de fato um proclamador de boas novas. Às vezes nós confundimos isso, atribuímos essa responsabilidade apenas a pastores, apenas a obreiros, a pessoas que receberam uma chamada específica para assumir o microfone, ser um pregador do Evangelho, como um avivalista. E não confunda as coisas, queridos. Ser um proclamador do Evangelho é responsabilidade da igreja, inclusive de uma criança como essa. Ela pode ser um proclamador de boas novas, pode ser um instrumento de Deus. O que de fato nós precisamos compreender como um fato muito importante com relação a esse assunto é que nós não estamos só diante dessa missão. Nós não estamos sozinhos diante dessa missão. Talvez
esta seja a grande questão da vida de algumas pessoas. Porque quando você olha para dentro de si, como eu fiz no início da minha jornada, eu não me achava capaz, eu não me achava capaz de executar essa missão tão nobre, que é de ser representante do reino de Deus nessa terra. Eu olhava para dentro de mim mesmo e dizia, como Moisés disse no capítulo 3 de Êxodo, versículos 9, 10 e 11. A Bíblia diz que o clamor do povo de Israel subiu aos olhos de Deus e Deus desceu para livrá-los. E Deus diz o seguinte no versículo 10: Moisés, eu desci para livrá-los e tu irás a Faraó. No versículo 11, Moisés diz: quem sou eu para que vá a Faraó? E de repente esse é o sentimento que cada um de nós temos diante dessa tão grande responsabilidade. Quem sou eu para proclamar as boas novas? Eu não tenho estudo, eu não tenho seminário teológico, enfim, a gente cria todo um panorama de protocolo para executar essa missão que nos foi confiada. Porém, queridos, eu gostaria de simplificar essa missão aos irmãos, não para que ela seja feita de qualquer maneira, não para que ser um proclamador de boas novas seja algo supérfluo, identificado por nós como algo que pode ser feito a qualquer custo, de qualquer maneira, por qualquer pessoa. De fato, existe essa importância, um período de preparação, mas eu gostaria de conscientizá-los de que nós temos uma ferramenta extremamente poderosa, capaz de nos capacitar e usar a nossa vida como um instrumento vivo para ser um proclamador de boas novas. E esta grande ferramenta está claro para nós no versículo de número 1 do capítulo 61. Inclusive, isso foi verbalizado pelo próprio Senhor Jesus e ele não abriu mão disso. Mesmo ele sendo Cristo, mesmo ele sendo Filho de Deus, mesmo ele sendo enviado por Deus para proclamar o Evangelho, estabelecer o reino de Deus, ele proclamou essas palavras, ele verbalizou esse princípio tão importante para a vida da igreja. O Espírito do Senhor está sobre mim. O ministério de Jesus só foi completo porque sobre ele estava o Espírito do Senhor. O ministério de Jesus só foi frutífero porque sobre ele estava o Espírito de Deus. O ministério de Jesus só teve êxito porque sobre ele estava o Espírito do Senhor. Pastor, por que é tão importante nós termos a cooperação do Espírito Santo no nosso ministério, na minha chamada, para que eu seja um proclamador do Evangelho, proclamador de boas novas e ter de fato o êxito que para aquilo para o qual eu fui enviado? Nós precisamos entender isso um pouco mais a fundo. Nesses minutos que me restam, eu pretendo conscientizar desse princípio bíblico. Eu não vou fazer a exposição desse texto de Isaías 61, mas a gente vai construir aqui um fundamento bíblico breve para que a gente saia daqui com essa consciência de que você não está só. De repente você olha para dentro de você e se enxerga aí como um Gideão, não é? Diante dessa tão grande responsabilidade, você diz: Senhor, eu sou o menor da minha casa, como disse Gideão, mas nós temos o poder de Deus dentro de nós através da pessoa do Espírito Santo. Pastor, por que é tão importante ter o Espírito Santo através de nós atuando para proclamar o Evangelho? Porque não existe arrependimento de pecado sem o Espírito Santo, não há conversão sem o Espírito Santo, não há salvação sem o Espírito Santo, não há condução sem o Espírito Santo. Então, ter o Espírito Santo dentro de nós não é apenas um privilégio, é um dever que todo cristão tem para executar a missão que lhe foi confiada. Ainda a título de informação com relação à pessoa do Espírito Santo, eu preciso considerar 3 coisas muito importantes para que vocês saiam daqui de posse dessa verdade bíblica. A primeira delas é que nós hoje nos relacionamos com a pessoa do Espírito Santo, mas não é mais aos moldes do Antigo Testamento. Já havia uma interação, uma manifestação, uma atuação do Espírito Santo com o ser humano no Antigo Testamento, mas era completamente diferente daquilo que vivemos hoje. No Antigo Testamento, o relacionamento do Espírito Santo com o ser humano era algo temporal, era algo passageiro. Inclusive até a nomenclatura usada era diferente. Como nós vimos aqui em Isaías 61, era o Espírito do
Senhor Jeová. Em 1 Samuel 16:13 diz: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi após ser ungido por Samuel. Então nós já percebemos uma atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, mas era algo pontual, temporário, transitório, passageiro. Nós gastaríamos aqui uns 40 minutos para fundamentar essa doutrina. Eu não tenho todo esse tempo, então eu vou usar apenas um exemplo que eu acredito que seja claro o suficiente para a gente ter essa consciência, que era o caso de Sansão. Sansão era um homem que possuía uma força extraordinária. Inclusive a Bíblia diz que em certa ocasião Sansão apanhou os portões da cidade de Gaza e carregou sobre os seus ombros. A história afirma que esses portões pesavam aproximadamente 4 toneladas, 4.000 quilos, que Sansão apanha com as suas mãos, coloca sobre os seus ombros e transporta como se fosse um galho de uma árvore. De fato, Sansão tinha uma força extraordinária. Algo interessante é que Sansão era um homem comum, era um homem de estatura mediana, era um homem franzino até, segundo a cultura e o biotipo físico daquela época. E eu sei que a literatura cristã, a nossa pedagogia, principalmente infantil, pinta um Sansão extremamente grande, um homem muito forte, muito musculoso, mas isso não é verdade. Eu sei que isso faz parte de uma ferramenta pedagógica para fazer com que as crianças compreendam melhor a ideia transmitida pela palavra de Deus. Mas Sansão era um homem comum, tanto é que quando Dalila olhava para ele, fazia a pergunta: Sansão, em que consiste a tua força? Por que você é tão forte assim? Porque quem olhava para Sansão, olhando para o seu físico, não conseguia mensurar o tamanho da sua força. Então fica claro que a força de Sansão não era oriunda dos seus músculos, das suas fibras musculares construídas aí numa academia de ginástica. O fato é que quando Sansão quebra o seu pacto, viola o nazireado que Deus havia estabelecido sobre a sua vida, o Espírito Santo se retirou de Sansão e com isso toda a sua força foi perdida. Quando os filisteus vêm novamente guerrear contra ele, ele não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele e ele foi derrotado, foi capturado, porque ele já não tinha mais força absolutamente nenhuma. Segunda coisa muito importante com relação à pessoa do Espírito Santo, ainda para finalizar essa questão do relacionamento. E hoje, pastor, como que funciona? O Senhor Jesus nos disse no livro de João, capítulo 16, que Ele estaria conosco e habitaria em nós. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre alguém, capacitava esse alguém para cumprir uma missão e depois se retirava. Hoje não. Hoje nós não somos mais um lugar de passagem. Hoje nós não somos mais uma pousada. Hoje nós somos a morada definitiva do Espírito Santo. Até o soar da última trombeta, Ele estará habitando dentro de nós todos os dias. E todos os dias, querido, não é apenas os dias que você acertou, não é apenas os dias que você conseguiu dizer não para o pecado. Todos os dias está incluso o dia que você errou, o dia que você falhou, o dia que nós fizemos as maiores lambanças da nossa vida. Ele está lá. Isto não significa que Ele compactua com o nosso erro, que Ele concorda com o nosso comportamento, mas a promessa é fiel e digna de que Ele estaria conosco todos os dias. O Espírito Santo não é como aquele amigo oportunista, que quando você está pagando a picanha, Ele está do teu lado. Quando você está pagando a pizza, Ele continua. Quando você tem dinheiro, Ele está próximo, mas quando você perde tudo, Ele vai embora. O Espírito Santo está com você quando você tem, quando você não tem, quando você pode, quando você não pode. O Espírito Santo está com você nos melhores dias da sua vida e também nos piores dias da sua vida. Ele continua conosco. No jardim do Éden, Deus tinha uma rotina. Todo dia Deus descia na viração do dia no jardim do Éden para cultivar o seu relacionamento com a sua criação. E no dia que Adão e Eva pecou, eu acredito que Satanás estava num canto do jardim retirado, observando a cena, acreditando que naquele dia que Adão e Eva pecou, Deus não desceria no jardim, porque o pecado chegou na humanidade. Mas para a vergonha de Satanás e de todo o inferno, no dia que Adão e Eva pecou, a rotina de Deus não foi mudada. A rotina de Deus se manteve intacta e permanente, porque do nada veio a voz de Deus ecoando naquele jardim, procurando por Adão, procurando pela sua criatura. E ainda hoje, irmão, Satanás passa mal, o diabo
enquanto Jesus não volta para buscar a igreja. Isso é um engano muito grande. Porque no próprio capítulo 14, o Senhor Jesus fez uma afirmação muito poderosa. Jesus disse: eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E isso não pode ter passado batido, irmãos. Capítulo 16, depois do versículo 20, o Senhor Jesus disse o seguinte: eu estou indo para o Pai, mas o Espírito Santo virá, o Consolador virá. Agora preste atenção nisso. E Ele vos comunicará aquilo que eu não pude comunicar. Então Jesus, mesmo sendo Deus, a segunda pessoa da Trindade, Ele poderia simplesmente dizer: eu vou ensinar tudo para vocês, porque eu sou Deus, eu sou encarnado, Deus vivo, o pão vivo que desceu do céu. Mas Ele respeita isso, e Ele diz: existem coisas que eu não posso comunicar a vocês, mas quando Ele vier, capítulo 16, versículo de número 8, quando Ele vier, Ele convencerá o homem da justiça, do pecado e do juízo. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar aquilo que eu vos ensinei. O Espírito Santo, ele tem um lugar de proeminência na vida do cristão, irmão. Existe um buraco dentro do ser humano que não cabe mais nada, só cabe a pessoa do Espírito Santo. Existe um vazio dentro do ser humano. Eu não sei se alguém já sentiu isso, eu não sei se todos aqui são crentes de berço, mas pelo menos aqui quem já foi desviado, quem já esteve lá fora, ou quem entregou a sua vida para Jesus já depois de adulto, já sentiu isso. É um vazio que a bebida não preenche, é um vazio que a droga não preenche, é um vazio que a prostituição não preenche, é um vazio que as amizades não preenchem. Por mais que você tenha amigos, que você se divirta, que você tenha dinheiro, que você tenha uma vida movimentada, agitada, cheia de compromisso e relacionamento, quando você coloca a cabeça no travesseiro para dormir, você sente aquele vazio. Tem um louvor que diz que todo crente, toda pessoa tem um vazio do tamanho de Deus, e isso é uma verdade. Existe uma área da nossa vida que só pode ser preenchida pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Então Ele não pode ser tido entre nós como um substituto, como um estepe, como alguém que veio para quebrar um galho. Existe uma missão com relação à igreja que é inerente apenas à pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que batiza a igreja, Ele alegra a igreja, Ele renova a igreja, Ele guia a igreja, Ele consola a igreja, Ele renova a igreja, fortalece a igreja, Ele estabelece a igreja, Ele unge a igreja, Ele capacita a igreja, Ele aviva a igreja. Alguém já era para ter levantado a mão e ter dado glória a Deus esta noite. É o Espírito Santo. Uma terceira coisa com relação, muito importante com relação à pessoa do Espírito Santo, é que a obra do Espírito Santo em nós, ela não é unilateral. O que significa isso, pastor? Não depende apenas de uma predisposição do Espírito Santo em se relacionar conosco. Precisa haver uma palavra-chave chamada correspondência. Ele quer se relacionar conosco, mas não basta apenas ele querer. Eu preciso corresponder a essa vontade. O apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. E eu lhe faço uma pergunta: todo homem é salvo? Infelizmente, quase 130 jovens perderam a sua vida agora nos últimos dias. Eu pergunto aos senhores: todos aqueles moços morreram salvos? Por quê, pastor, que não morreram salvos? Eu não posso garantir isso, mas o fato é que todo homem é salvo? Não. Por que nem todo homem é salvo? Porque não depende apenas de uma vontade de Deus para que o homem seja salvo. Nós precisamos corresponder a isso. E aí a gente ia entrar numa questão muito complicada, não é? Dos nossos irmãos calvinistas. Eu não vim aqui para discutir teologia, esse assunto para a sala de aula, mas essa teoria de que uma vez salvo, salvo para sempre, é complicado de ser entendido, é complicado de ser aceitado no seio da igreja, como se uma vez salvo, nunca mais você consegue perder a sua salvação. Então a obra do Espírito Santo seria unilateral, não precisaria nós correspondermos àquilo que o Espírito Santo está fazendo. O escritor dos Hebreus, capítulo 6, versículo 7 e 8, ele faz uma alegoria falando sobre dois tipos de terra: uma terra boa, que produz erva verde para quem a cultiva e receberá a bênção do Senhor, e uma terra má que produz espinhos e abrolhos, está perto da maldição, e o seu fim é ser queimado pelo fogo. Pastores, durante muito tempo eu li esse texto e eu nunca tive dúvidas do que fazia de uma terra boa e da outra terra uma terra ruim, tendo em vista que espinhos e abrolhos é resultante de uma terra que possui baixa ou nenhuma irrigação. Eu logo matei a charada, porque no versículo 7 está escrito: a chuva que freia
maldição sobre a terra boa, chove sobre a terra ruim, não chove, e durante muito tempo eu nunca discuti isso. Só que eu li um texto na Bíblia que fez o meu argumento cair por terra, porque está escrito na Bíblia que é Deus, é quem, gente? Deus que faz cair a chuva sobre justos e injustos. Quem faz chover, gente? Deus. Logo, se é Deus quem faz chover, Deus não pode responsabilizar a terra se sobre ela não cai a chuva. A terra não tem poder de fazer chover. Se Deus responsabiliza a terra e condena a terra porque sobre ela não cai chuva, Deus estaria sendo injusto, porque a terra é uma vítima. A terra não tem condição de fazer chover. Meu argumento caiu por terra. Eu disse: Jesus, e agora? Como é que eu vou resolver isso? Não, de repente, parece que saltou do texto assim uma frase que eu não tinha percebido: a terra que embebe a chuva. Está escrito nessa versão aqui, que é a Almeida Revista e Corrigida. Em outras versões está escrito a terra que retém a chuva. Em outra versão está escrito a terra que absorve a chuva. Alguém já pegou? Não adianta cair chuva sobre a terra se essa terra não absorve, se essa terra não retém. Você está conseguindo compreender isso? O livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28: e há de ser que nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a terra. Não adianta Deus derramar o seu espírito se não houver uma terra para reter, se não houver alguém para corresponder. Tem alguma terra seca aqui nessa noite? Não tem algum sedento aqui nessa noite que pode reconhecer e dizer: Senhor, é para mim essa palavra, eu que preciso ser inundado por essa chuva, sou eu que preciso receber. Do Espírito Santo, para que eu seja frutífero, para que eu seja um proclamador de boas novas, para que eu seja um mensageiro desse reino. Como que funciona essa dinâmica? Vamos lá que eu vou explicar para vocês rapidamente, que eu quero orar com vocês em nome de Jesus. É muito importante saber isso, querido. Aonde começa? É onde que é o nosso primeiro contato com a pessoa do Espírito Santo. João capítulo 16, versículo de número 8. Quando ele vier, ele tem o Espírito Santo, ele convencerá, essa palavra é importante, ele convencerá o ser humano da justiça, do pecado e do juízo. Pastor, quando é o meu primeiro contato com o Espírito Santo? É quando eu sou convencido por ele. É quando ele coloca diante de mim um espelho que revela a minha condição pecaminosa. É quando ele revela para mim o quanto eu preciso dele, o quanto eu preciso da sua misericórdia. É quando eu consigo reconhecer que eu sou um pecador. É quando eu consigo reconhecer que eu preciso de perdão, que eu preciso de misericórdia. É exatamente nesse momento que o teu coração ele é furtado, no bom sentido da palavra, para o Evangelho. É quando você está no laço do Evangelho. É quando o Espírito Santo pega você de uma maneira que você é totalmente envolvido por essa atmosfera espiritual maravilhosa. Tem alguém que chora, tem alguém que glorifica, tem alguém que confessa Jesus como Salvador da sua alma, tem alguém que expressa algum tipo de reação. É quando você é convencido. Irmãos, eu não sei aonde você foi encontrado pelo Evangelho, eu não sei aonde o Espírito Santo convenceu você. Eu nasci praticamente na igreja. Quando papai voltou para Jesus, papai levou 21 anos afastado do Evangelho. Quando papai voltou para a igreja, eu tinha aproximadamente 3, 4 anos de idade. Então praticamente eu fui criado na igreja. Eu fui criado no berço evangélico. E quando eu achei que eu era gente, eu tinha 13 anos de idade, eu cismei de desviar, cismei de procurar uma turma que não era condizente com aquilo que Deus tinha preparado para a minha vida. E eu me lembro como se fosse o dia de hoje, há mais ou menos 22 anos atrás, eu estava no último baile funk que eu fui da minha vida. E lá, naquele baile funk, irmão, eu fui encontrado por Jesus. Foi quando eu fui convencido pelos meus pecados. E não tem gente que nasceu no berço evangélico, mas ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Tem gente que nasceu na igreja, mas ainda não nasceu de novo. Tem gente que foi criada na igreja, mas ainda não foi convencido pelo Espírito Santo. Mas fica tranquilo que a tua hora vai chegar. Eu não sei se você vai ser convencido por ele em um culto maravilhoso como esse, num ambiente espiritual como esse. Bom que seja, irmão, bom que você seja convencido pelos seus pecados em um culto maravilhoso
as escamas caíram dos meus olhos, porque eu vi uma cena que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. A irmã Iracilda Dutra estava de joelho dobrado no sofá, dizendo: Deus, incomoda meu filho agora, onde ele estiver. O Senhor não me deu filho para viver bebendo, o Senhor não me deu filho para viver em baile funk, o Senhor disse que ele seria pregador do Evangelho, o Senhor disse que ele seria pastor de ovelha. Naquele momento eu dobrei o joelho do lado de manhã e disse: pode parar de orar, porque a partir de agora eu estou voltando para a casa do Pai. É uma palavra de Deus aqui para quem é pai, para quem é mãe, para quem é irmão. E quando você está na igreja, teu filho está indo para o baile funk, e quando você está aqui nesse culto, teu filho está indo para a exposição. Deus tem uma palavra para você. Não pare de orar, não desista da sua família, porque ainda hoje o Espírito Santo convence alguém da justiça, do pecado e do juízo. A ação do Espírito Santo não é limitada às quatro paredes dos nossos templos. Enquanto nós estamos aqui, Ele pode estar convencendo alguém da boca de fumo, Ele pode estar convencendo alguém do medo da terra. Você pode abrir a boca e dar mais um grito de glória a Deus. Segundo livro de relacionamento do Espírito Santo, Tito capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, e pela lavagem da regeneração das nossas vestes nos santificou. Deixa eu te falar uma verdade: ser convencido pelo Espírito Santo é fundamental, mas não é suficiente para quem quer ser frutífero. Se por um lado ser convencido por Ele é a porta de acesso, não podemos abrir mão disso. Você precisa entender que existe muito mais de Deus preparado na sua vida. E o próximo passo desse relacionamento com o Espírito Santo é ser convertido. E tragicamente, pastores, existem pessoas que enguiçaram, estagnaram no primeiro estágio do relacionamento com o Espírito Santo. Só foram convencidos, mas ainda não foram convertidos. E agora o negócio começa a apertar um pouco. Porque existem pessoas que frequentam a igreja há 10 anos, só foram convencidos, mas o seu comportamento continua mundano. E isso é antigo, ó. Deus falou através do profeta Isaías: Isaías, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está distante de mim. Gente que só parece crente até receber a bênção apostólica, mas na porta da igreja para fora, o seu comportamento não é condizente com a palavra que carrega na sua mão. É gente que só carrega a palavra na mão, mas ainda não escondeu ela no coração. E eu reconheço que parte dessa responsabilidade é nossa, porque nós nos preocupamos de fazer da igreja um lugar confortável para essas pessoas, na tentativa deles não irem embora. A gente criou até uma nomenclatura para eles não se sentirem deslocados no ambiente do culto. É o simpatizante do Evangelho, é o amigo. Irmão, desculpa, mas eu tenho dificuldade de entender isso. Como uma pessoa que vem 10 anos na igreja e não converte é amigo do Evangelho? Irmão, se desse jeito é amigo, você imagina se fosse inimigo. Irmão, eu pastorei uma igreja no Jardim Catarina, lá em São Gonçalo. E um dia eu estava fazendo uma obra na igreja, eu estava assim na porta, e do outro lado da rua, pintando o muro de uma escola, tinha um rapaz fazendo, eu acho que é grafiato o nome daquela textura. Eu acho aquilo muito bonito. Eu fiquei olhando, perdi tempo ali, irmão, olhando aquele rapaz trabalhando, e de repente ele soltou: divisa de fogo, varão. Eu falei: ele desceria do rio. Aí já fui chegando perto dele, falei: fala, vaso. Ele: ô, tocha. Aí você já viu, né, irmão? Nós crente doido, um encontra um com o outro, o assunto rendeu. Eu levei umas meia hora ali falando com aquele rapaz, conversando sobre a obra de Deus, um assunto maravilhoso. E daqui a pouco aquele rapaz me tira um maço de Hollywood vermelho do bolso, acende um cigarrão olhando para a minha cara, e ele disse: ah, pastor, ora pela minha vida, eu ainda não consegui me libertar desse vício. Eu disse: não, rapaz, fica tranquilo, novo convertido é assim mesmo. Daqui a pouco o Espírito Santo já fez a obra, você está liberto disso aí, fica tranquilo. Ele: é, pastor, o problema é que já tem 12 anos que eu estou na igreja. Eu disse: não é
acendia. Papai acendia um cigarro no outro, não era o tempo todo. Toda vez que você via papai estava fumando. Papai converteu numa quinta-feira, 9h30 da noite. Ele pegou 2 maços de cigarro cheio, o isqueiro dele, colocou em cima da geladeira, botou a mão em cima e disse: Senhor, se verdadeiramente tu me recebeste como teu filho, a partir de hoje eu não coloco um cigarro na boca mais. Entendeu? Eu não vou jogar fora. Esse cigarro vai ficar aqui, ele vai apodrecer aqui e eu nunca mais vou fumar. Detalhe: papai converteu, mamãe não era crente. Meu pai fumava e minha mãe fumando dentro de casa. Papai fez essa oração, irmão, até o dia de hoje o meu pai nunca mais botou um cigarro na boca. Irmão, tem gente que precisa entender que ser convencido pelo Espírito Santo faz parte do processo, mas a nossa conversão é uma parte fundamental para que você cresça naquilo que a gente conhece como Evangelho. Não adianta, irmão, a gente ser crente turista. A gente só é crente dentro da igreja, mas do lado de fora o Satanás faz parte do nosso comportamento. Você não é um detentor de obras da carne. Dentro de você existe uma brasa de fogo e o fruto do Espírito Santo que precisa ser externalizado através do seu comportamento. Só levanta a tua mão para receber essa palavra. Irmão, Satanás que saia da frente, porque esse ano Deus vai levantar uma multidão de crentes convertidos. O teu marido vai converter, a tua esposa vai converter, os teus filhos vão converter, a tua família vai converter, os teus primos vão converter, o povo do teu trabalho vai converter. Tem alguém que recebe essa palavra nessa noite? Não. Eu não vim aqui para profetizar chave de carro, chave de casa, mas vai acontecer uma obra de salvação em São Vicente, em Araruama, na região dos lagos, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O diabo, para não perder uma pessoa, escuta isso, irmão. Eu estava de serviço. Aleluia! Eu estava de serviço na exposição na quinta-feira, que na minha opinião foi o pior show da exposição. Droga assim, ó. Irmão, toda hora vinha um perto de mim: pastor, pai, tudo bem? Irmão, com a cara cinzenta. Não, pastor, só trouxe meus filhos aí para ver os bichos. Eu falei: irmão, você não tem outra hora para fazer isso, não? Tem que ser no meio do inferno dessa. E derrubo esse que era só para trazer os filhos, já estava com uma lata de branco na mão. Escuta uma coisa, irmão. Satanás, para não perder uma pessoa, Satanás divide essa pessoa com qualquer coisa, inclusive com Deus. O diabo, para não perder alguém, deixa essa pessoa ir na igreja, permite essa pessoa assistir o culto, permite essa pessoa ouvir uma palavra, permite essa pessoa cantar os louvores. Agora, Deus não se furta a esse tipo de relacionamento dividido, não, irmão. Ou você é 100% de Deus, ou você não é de Deus. Um dia desse no seminário, um aluno me contou uma ilustração que eu achei muito interessante. Ele disse que uma pessoa morreu e quando ele deu por si, ele estava em cima de um muro. De um lado era o céu, do outro lado era o inferno. Aí toda hora, irmão, vinha um anjo tentando convencer aquela pessoa de descer do muro e passar logo para o lado do céu. Toda hora vinha um anjo e disse: rapaz, desça logo daí, passa logo para o lado da gente. Olha como é que o céu é maravilhoso, o céu é extraordinário, não precisa ficar no muro, não. E aquele rapaz foi observando, irmão, que o tempo foi passando e nenhum demônio tentou tirá-lo daquele muro. E depois de um tempo ele chamou um demônio e disse: rapaz, o rei de vocês é muito desunido, porque toda hora vem um anjo aqui tentando me convencer a descer do muro e passar para o lado de lá, mas até agora não veio nenhum do lado de vocês para tentar me convencer. O Satanás deu um sorriso no canto da boca e disse: sabe por que ninguém tentou te convencer a sair do muro? Porque o muro é nosso. Só de estar no muro você já está do nosso lado. É desse jeito que funciona, irmão. Deus não trabalha na indecisão, Deus não trabalha em relacionamento dividido. O nosso coração precisa ser um território exclusivo de Deus. Não dá
mas entronizar isso no coração, fazer como Davi disse: eu guardei, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Davi pode dar mais um grito de glória a Deus. Não foi eu que escolhi o tema da festa, irmão. Depois ele resolve com quem escolheu o tema. Bababara, terceiro ponto importante do nosso relacionamento com o Espírito Santo, eu vou terminar aqui, outro dia a gente volta para concluir a mensagem. Romanos 8,14. Porque todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Você ainda quer proclamar? Você ainda quer ser um proclamador? Então vou só mais essa a gente falar. Porque todo filho de Deus, Romanos 8,14, é guiado pelo Espírito de Deus. Irmão, Deus nos fez indivíduos, e indivíduo é indivíduo mesmo. Nós somos únicos. Diga para quem está ao seu lado: você é único. Não pode falar sem medo, isso aqui não é uma mensagem antropológica, não é uma mensagem ao ego de ninguém, não. Isso é uma verdade. Só existe você no planeta. Não tem ninguém igual a você. Tem algum gênio aqui? Tem alguém que é gênio? Irmão gênio? É da mesma placenta? É idêntico? É não? Ainda bem que não é, porque não é mesmo. Porque não existe irmão idêntico. Não existe irmão gêmeo idêntico. A arcada dentária é diferente, a digital é diferente, personalidade é diferente, é parecido, mas não é idêntico. Porque Deus não cria cópia, Deus cria indivíduo. E nós precisamos entender que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. As nossas diferenças não nos separam, mas as nossas diferenças nos completam como corpo. Você já pensou se na igreja só tivesse pregador, que mundo chato que seria? Por isso que Deus levanta um para ser músico, Deus levanta outro para cantar, Deus levanta outro para embolsar a parede, Deus levanta outro para fazer um forro bonito desse aqui, enquanto não vê o rebaixamento do gesso. Deus levanta outro para cuidar da igreja, para zelar a igreja, para pintar a igreja, para limpar a igreja. Deus levanta outro para tocar o menino, toca baixo, toca bateria, toca sei lá, faz o quê. E assim funciona, irmão. A multiplicidade, a multiplicidade de dons que o Espírito Santo distribui na igreja não é para nos separar, é para completar o corpo. Mas escute isso: existe uma prerrogativa que todo filho de Deus tem em comum. Todo filho de Deus tem isso que eu vou falar agora. Todo ele. Você quer identificar alguém que é filho de Deus? Observe se ele é guiado pelo Espírito de Deus. Todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E um dia eu falando sobre isso no seminário, um aluno me chamou, eu até dei risada com ele depois, que ele falou: pastor, não tem gente que é surdo no físico? Eu disse sim. Tem gente que tem deficiência auditiva, não escuta, né? Ele: pois é, pastor, eu acho que eu sou surdo espiritualmente. Eu não tenho dúvida de que Deus fala. Que Deus fala, não tenho dúvida. O problema não é Deus não falar, o problema é que eu não ouço. E eu identifiquei, irmão, um problema que eu acredito que seja um problema de 90% dos crentes. As pessoas viciaram, não é apenas um hábito, virou um vício. As pessoas viciaram a ouvir a voz do Espírito Santo aqui. Eu vou te fazer uma pergunta que você não precisa ficar constrangido de responder, porque não é um erro. Eu já fiz muito isso. Quem já entrou num culto e disse assim: Senhor, usa alguém para falar comigo hoje, que eu preciso ouvir a tua voz? Quem já fez isso? Levanta a mão. Eu sabia que ia ser todo mundo. Pastor, está errado? Não. Só que você tomou o caminho mais longo. Porque o mesmo Espírito Santo que vai falar com o profeta aqui, para falar com você aí, é o mesmo Espírito Santo que pode e quer falar diretamente com você. Irmão, Deus tem me levado pelo Brasil pela misericórdia de pregar o Evangelho. E tem muito lugar que eu chego para pregar, que no final do culto tem uma fila de 500 pessoas para orar. E não tem problema, eu oro pelos 500. O problema é que quando você acaba de orar, a pessoa olha para você e diz assim: pastor, Deus não te mostrou nada, não?
tivesse mostrado, eu já tinha falado. É gente viciada em revelação e profecia, irmão. Não que se Deus não revelar o CPF no culto, o culto não foi bom. Irmão, pelo amor de Deus, a Bíblia diz que a profecia ela tem que exortar, consolar e edificar. Se não exortou, não consolou e não edificou, não foi Deus que falou. Tem gente que está desviado por causa de profetada. Tem gente que está desviado porque nessa carência de ouvir a voz de Deus acaba recorrendo aos profetão do Pix. Irmão, não faça o que eu estou falando aqui agora, não é só para fazer um teste. Depois de 11 horas da noite, você entra no TikTok e coloca lá, live profética. Vai abrir uma lista interminável de gente desocupada. Eu vou poupar os irmãos dessa deselegância. Uma lista de gente desocupada vendendo revelação. Você entra no perfil do miserável desse, irmão, não tem um versículo bíblico, não tem uma palavra de Deus para te abençoar, mas está lá bem claro assim, ó, a chave do Pix. Manda o Pix que eu entrego a revelação. Você sabe o que é mais triste, irmão? Você entra numa live dessa, tem 30 mil pessoas, tem 20 mil pessoas. Procura um maconheiro, procura um drogado, procura um espírita, procura um desviado do crente. Você sabe quem é que está lá? Os crentes. Se o pastor pedir 2 sacos de cimento para abençoar a igreja, o pastor virou materialista. Se o pastor pedir 10 reais de oferta da igreja, eu vou congregar em outro lugar, porque o pastor agora só sabe falar de dinheiro, mas está patrocinando uma patifaria dessa, irmão. Está patrocinando um miserável filho do Satanás desse. Tem gente que está fazendo igual Casa Bahia, irmão. Não, eu vou parcelar em 10 vezes você receber a profecia. Eu parcelo no cartão. Irmão, que conversa é essa? Que mundo é esse que a gente está vivendo, irmão? Irmão, eu sei também, eu sei fazer esse negócio também, irmão. Tem um aplicativo no telefone que você coloca o nome da pessoa ali, você baixa tudo que você quiser, o nome do pai, o nome da mãe, o nome dos filhos, CNPJ, você vê, tá tudo ali, gente. Meu Deus. Diga misericórdia, pelo amor de Deus. Se eu quiser, eu revelo os 4 nomes aqui rápido, irmão. É só ligar o Bluetooth do meu celular. O Bluetooth que estiver ligado aí no telefone de vocês, o nome vai aparecer aqui. Aí eu faço. O irmão, quando os crentes ouvem isso, eu não sei quem santo tem esse negócio. Uma hora eu vou começar a fazer esse negócio para ver se está certo também. E pode ver, irmão, todos esses canalha, eles fazem a mesma coisa. Eu fulano de tal, não, o povo quase que entra um dentro do outro assim, ó. Tem gente em Araruama, irmão, que paga 120 reais de passagem no ônibus para ir para essas igrejas, desses canalha, desses sem vergonha, mas não tem coragem, irmão, de ajudar na obra de Deus. Se o pastor pedir uma cesta básica, não tem dinheiro para patrocinar. Ah, Jesus, me ajuda, meu Pai, me ajuda, Jesus, tem misericórdia de mim, meu Deus. Traz-me um feliz nesse igreja. Irmão, eu desafio qualquer pastor da região do Lar, qualquer um, escolhe o estado maior que você quiser, irmão. O maior espaço que você arrumar na região do Lar, eu vou entupir com 3 dias de cruzada. É só trazer uns 4 profetão desse, irmão, que o povo gosta desse negócio. Sabe por que o povo viciou nisso? Porque parou de ouvir a voz do Espírito Santo. Viciou ouvir aqui e parou de ouvir aqui, ó. Irmão, 99% das vezes que Deus vai falar com você, não é aqui, é aqui. E se você não tiver sensibilidade para ouvir aqui, você está perdido. Isso é simples. Sabe aquele dia que você acordou para trabalhar e disse: hoje eu não vou passar por aquele caminho, eu vou passar por outro lugar. Aí depois você ficou sabendo que teve uma tragédia, teve um acidente, aquilo chega de subir um gelo pelas pernas, porque de alguma maneira você sabe que você ia dar naquele acidente. Irmão, isso não é coincidência, isso é direcionamento do Espírito Santo te dando livramento. A palavra guiar no grego aponta para 2 coisas. Primeiro,
direcionamento. O que é direcionar? É você chegar ali na rua e explicar o caminho para alguém. Vira à esquerda, vira à direita, você chegou onde tem que chegar. Só que existem pessoas, pastores, que ser direcionado não é suficiente. Direcionamento é só para quem está bem, é só para quem está de pé. E para quem caiu? Gálatas capítulo 6, versículo 1. Fique de pé comigo. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém entre vós for surpreendido em alguma falha, encaminhai-o tal com o espírito de mansidão, cuidando para que não te aconteça mesmo. A palavra encaminhar é sinônimo disso aqui. É a mesma coisa que guiar, só que com uma conotação diferente. Não é direcionar, é pegar na mão de quem caiu e conduzir até o destino final. O Espírito Santo vai segurar na mão de alguém que caiu. O Espírito Santo é aquele que coloca aquele que está caído de pé, ele dá força ao fraco, ele restaura a vida de alguém que se perdeu. E ele está presente aqui nessa noite. Não, cara, não. E ele está presente aqui nessa noite. Você já sentiu a presença dele aqui? Eu queria que você segurasse a mão desta pessoa para orar. É bem rápido, 30 segundos. A Bíblia diz que não é por muito falar que você vai ser ouvido. Mas escolhe uma pessoa para você orar pela vida dessa pessoa. Isso, não fica ninguém sozinho, não. Eu peço com todo carinho, com toda gentileza. Não fica ninguém sozinho, não. Escolhe alguém aí agora, deixa o Espírito Santo te usar. Você vai levantar um clamor pela vida dessa pessoa.